Os joelhos são por dentro uma coisa bonita porque com os joelhos dá para fazer muita coisa, tal como jogar à bola, principalmente como sou guarda-redes para atirar, muitas vezes esfolo os joelhos. Por fora não são assim tão bons, estão um bocadinho magoados, mas por dentro é bom e é o suficiente para, para fazer coisas boas com os joelhos. Nos jogos que tenho, em que sou guarda-redes, muitas vezes atiro-me, por isso tenho de utilizar os joelhos e muitas vezes fica a sangrar. Em campos piores, sangro. Nos outros, esfolo um bocadinho, mas não é tanto. Podes, chega, vai lá. Esta é a história de uma cicatriz que eu tenho no joelho. Eu quando era pequenina, era quase Natal, era Natal, foi depois do Natal, nós recebemos uns Legos, eu e o meu irmão estávamos a brincar Lego. E depois a minha mãe chamou para jantar. Eu e o meu irmão fomos, claro, comida. E depois, quando voltámos, nós fizemos uma corrida para ver quem é que chegava primeiro. E eu, feita parva, fui a correr super rápido e caí de joelhos nos Legos, claro. Pronto, esfolei-me toda, tive de ir ao hospital, eles tiraram-me um barrilzinho de Lego que lá estava e pronto, deram-me uns pontinhos, mas não foi nada especial. Passaram alguns anos, bastantes anos, eu estava a jogar basquete e caí de joelhos e doeu-me imenso. E eu não percebia porque é que me doía tanto. Depois, passado 3 dias, continuava-me a doer imenso, imenso, imenso. E fui ao hospital, fiz uma radiografia e o que é que eles descobriram? Uma peça de Lego, que era aquelas chamazinhas, a fingir que é fogo, aquelas chamazinhas de Lego pequeninas. Pronto, e eles depois lá tiveram de me tirar a chama de Lego e pronto, mas fiquei com uma cicatriz bastante grande. Ok. Os meus joelhos são muito loucos porque estão sempre a cair, estão sempre a ir para o chão, esfolam-se muito, tenho muitas nódoas negras, tenho muitas marcas desde pequenina porque caía muito. Ai, pera, desculpa. É que isto está sempre a ficar sem bateria, sem memória. Vai. Os meus joelhos têm muitas marcas de cair ao chão, de cair da bicicleta, mais tarde de cair da mota, de cair quando subo às árvores, quando subo os montes, que gosto muito de pular e depois caio ao chão. E às vezes ajudam-me a segurar, dão-me força e gosto muito de os levar a passear ao campo, de os mergulhar na água e gostam de descansar. Depois de tanta aventura, precisam de descansar. Ok, podes começar quando quiseres. Mas não fazer perguntas. Não, tu és tu a falar, eu não posso falar. Vai, diz as coisas. Era uma vez dois joelhos italianos. Joelhos italiani si chiamano ginocchia italiane. Le ginocchia italiane sono chiaramente molto diverse dalle ginocchia portoghesi. Dá para perceber? Dá. E então os joelhos italianos são os joelhos mais gordinhos, acho eu. Os meus joelhos são mais flexíveis porque são joelhos de uma dançarina. Então como é que é a vida dos joelhos de uma dançarina? Não é a vida dos joelhos normais, porque são chamados a fazer muitas viravoltas, muitas flexões, muitas coisas estranhas e assim. Por acaso nunca tiveram nódoas negras, de vez em quando acabaram para ser sbucciati, esfolados, porque caí das árvores, caí da bicicleta, sobretudo caí das árvores, isso sim.
Depois, os joelhos de dançarina, como são de dançarina, são joelhos muito queridos porque dão-se um trabalho incrível. Tem de treinar. Uma coisa incrível que elas têm são grafe arranhadas. Porque como eu sempre tive cães, os cães gostam de me dar festinhas, elas chegam sempre aqui e fazem festinhas aqui, então eu tenho sempre aqui tudo grafiado. Mais coisas. Tenho de dizer que quando a Matilde me disse, olha, que amanhã vamos ter uma entrevista com os teus joelhos, eu cheguei logo em casa e falei com os meus joelhos, tipo, estávamos todos, os três, super emocionados, sentei-me no sofá e disse, pronto, joelhos, é assim, amanhã temos a nossa primeira entrevista, então portam-se bem, eles estavam muito emocionados, porque ninguém até agora nunca se deu o trabalho de entrevistar os meus joelhos. Já entrevistaram nas mãos, entrevistaram muitas vezes a cara, mas os joelhos nunca. E na realidade eles são muito responsáveis da minha carreira, da minha alegria, dos meus passeios no mato com o meu Pepe, de subir nas árvores, também são responsáveis das brincadeiras com o meu sobrinho Alessandro. Eu acho que devo muito aos meus joelhos, pronto. Que o sapateiro cose os sapatos, faz o fio para os sapatos. Antigamente, agora já não. Como é que ele fazia o fio? Arranjava tinha um fio comprido num rolo, punha aí 1 metro e depois outra vez fazia um feixe. E depois, no joelho, punha aquele feixe e ia com sebo, ia, digamos, esfregando com o sebo e depois enrolava no joelho aquele fio, de forma que aquele fio ficava encebado e enrolado com sebo. E na ponta é que punha o tal espigãozinho para depois meter pelo buraco quando fazia. Mas olha, agora vou-te contar outra coisa. A última vez que a minha mãe me deu colo, sentou-me nos joelhos. Eu tinha 16 anos. Engraçado. Nunca mais me esqueci disso. E também vou dizer outra coisa, não foi só disso. Ela ensinou-me uma coisa que eu todos os domingos me lembro. Levou-me à missa, levou-me à igreja de tarde, não era missa. Levou-me à igreja, à Sé Nova de Coimbra. E então, ajoelhámos para rezar e ela disse, estava uma missa. E ela disse, eu vou-te ensinar uma oração muito pequenina, não te esqueças de a dizer, e eu digo-te sempre que vou à missa. Entre a hóstia e o cálice, que Deus guarde a minha família, que Deus me guarde a minha alma e todos os meus. E eu digo isso sempre, nunca mais me esqueci. E lembro-me de estarmos os dois, a coluna onde estávamos sentados, aliás ajoelhados, a coluna do templo onde estávamos os dois, eu tinha aí uns 16 ou 17 anos.